Hoje aqui, Deus está abrindo uma Betesda, uma casa da glória a Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia, João capítulo 5, diga comigo: Deus tem o seu tempo e a sua hora. Aleluia. Olha para o irmão bonito do seu lado e diga assim: vai chegar a hora de Deus na sua vida. Não está fraco, pelo amor de Deus, isso tem que ser entregue com força. Entrega o pacote com vontade. Olha para o irmão e fala assim: está chegando a hora de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos. Chegou a hora de Deus. O texto diz assim, presta atenção: depois disto, havia uma festa entre os judeus. Você entende que as festas dos judeus marcavam o tempo? Festa dos tabernáculos, festa da Páscoa, todas as festas judaicas marcavam o calendário judaico. Então Deus está falando aqui de tempo. Amém? E os judeus subiam a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das... Diga comigo: esperando também é tempo. Beleza. Porquanto o anjo descia de certo tempo e agitava as águas, e o primeiro que ele descia, depois do movimento, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38, diga comigo, isso também é tempo, e se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado, sabendo que estava ali, havia muito... Olha para o irmão do céu e fala assim: você está entendendo o texto? Fala de tempo, de marcação de tempo. E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, diga comigo, isso também é tempo. Aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era... Olha para o irmão e fala assim: sábado também é tempo. Sobre o que esse texto fala? Sobre tempo. Esse texto todo é recheado de uma revelação de tempo. Jesus é o dono do tempo. O tempo está nas mãos de Deus. Nós chamamos Deus de o Eterno. Quando você abre as Bíblias e lá está escrito: e o Eterno disse. Por que, pastor, o Eterno? Porque só existe um no universo que é eterno. Mas, pastor, nós vamos viver a eternidade. Sim, mas eterno não é só quem vai viver a eternidade. Eterno é aquele que não tem começo e nem fim. Por isso ele é o único que é. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o alfa, primeira letra, e a última letra ele é o e ômega. E aí o salmista Davi vai dizer assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Diga comigo nessa noite: a eternidade habita em Deus.
Porque Deus é maior do que a eternidade. Isaías dizendo, certa vez no capítulo 43, versículo 13, ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor, porque Ele é o eterno. E por que, pastor, entender que Deus é o eterno? Porque você precisa entender que o eterno é dono do tempo. O eterno é o dono do tempo. Pegue sua Bíblia, Gênesis, por favor. Eu vou ter que caminhar um pouquinho antes de entrar no texto com você. Isso aqui é saboroso, muito saboroso. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas, e foi tarde de manhã no primeiro. Irmão, quem faz separação do dia e da noite? O sol e a lua? Ou Deus? Porque a gente se referencia do dia do sol. Quem é que marca o dia? O sol. E quem marca a noite? Mas entenda uma coisa, a lua ainda não é criada no versículo 5. A lua só é criada no versículo 16, abra sua Bíblia. E fez Deus os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar Olha para o irmão e fala assim: antes de criar o sol e a lua, Deus já tinha criado o tempo, o dia e a noite. Por quê? Porque Deus é o dono do... Talvez você ainda não se convenceu, mas pegue a sua Bíblia então, abre em Gênesis, capítulo 15, versículo 13. E eu não vou ler, mas quero que você acompanhe. Está escrito que Deus chama Abraão e fala para Abraão: Abraão, os teus filhos, os teus descendentes vão passar 400 anos escravo no Egito. Durante 400 anos eles vão estar escravos, mas depois eu vou libertar a sua descendência. Quando que Deus fala isso para Abraão? 1800 anos antes de Cristo.